Olá pessoal, como vai? Hoje iremos fazer uma apresentação a respeito da teoria contingencialista. Esse é um trabalho referente à disciplina de Administração e Logística na Construção Civil. Então, basicamente, o objetivo do trabalho é explorar os princípios e conceitos fundamentais da teoria contingencialista e a sua aplicação no campo da engenharia civil. Trazendo uma visão geral, inicialmente, nós vamos falar um pouco sobre a definição da teoria, E a teoria contingencial ela defende que nada é absoluto nas organizações, ou seja, tudo é relativo, tudo depende. A sua origem, ela surgiu a partir de uma série de pesquisas que estudaram a relação da empresa fora e dentro do ambiente. As conclusões das pesquisas eram de que os resultados das práticas administrativas eram diferentes, porque situações eram diferentes. A fundamentação da teoria da contingência está na teoria de sistemas. Existe uma relação de causa e efeito, se então, entre as variáveis do ambiente independente e as técnicas administrativas dependentes. Dessa forma, os aspectos universais e normativos devem ser substituídos pelo critério de ajuste entre organização e ambiente e tecnologia. Os estudos pioneiros na área foram os de Joan Woodward, Tom Burns, Chandler e Lawrence Lurch. Joan classificou que as empresas eram divididas em 3 tipos, considerando a complexidade do processo produtivo. A produção unitária ou de oficina, que se refere a empresas que produzem em pequena escala, com pouca padronização, utilizando vários tipos de instrumento. A produção em massa ou mecanizada são empresas que produzem em larga escala, com linhas de montagem ou grandes máquinas, desempenhando várias funções de produção. E a produção em processo ou automatizada, empresas que produzem de forma automática e contínua, monitorada por poucos operários. As conclusões dessa pesquisa foram as seguintes. Existe uma relação entre tecnologia e estrutura social da organização e existe também uma relação entre a estrutura organizacional e o sucesso empresarial. Já a pesquisa de Tom Burns, datada de 1968, estabeleceu que as empresas elas se dividiam em 2 tipos básicos de procedimentos organizacionais, o sistema mecânico e o orgânico. O mecânico é caracterizado pelos procedimentos e atitudes rígidas, hierárquicas, definida comunicações de baixo para cima e ordens de cima para baixo. O sistema orgânico é caracterizado pela flexibilidade, com maior delegação e confiança, fluxo de comunicação em mão dupla. A conclusão dessa pesquisa foi que as organizações mecânicas são mais adaptadas a ambientes estáveis, enquanto as organizações orgânicas são mais adaptadas a ambientes instáveis ou mutáveis. Na prática, as organizações se situam não no extremo, mas em algum ponto da escala entre os 2 tipos. Já a pesquisa de Chandler procurou avaliar o processo de inovação de empresas perante o ambiente. Foi concluído que a estrutura da empresa é o resultado da estratégia estabelecida. Como a estratégia é uma resposta às variáveis ambientais, o ambiente determina a estratégia, que por sua vez determina a estrutura. Já na pesquisa de Lawrence Lurch, feita em 1972, procuraram identificar as características que uma empresa deveria possuir para enfrentar com eficiência as diversas condições externas, tecnológicas e de mercado. Concluíram que, na medida em que os sistemas crescem de tamanho, as partes se especializam cada vez mais. No entanto, estas partes devem ser integradas para que o sistema como um todo seja viável. Dessa forma, estabeleceram que os problemas básicos dos administradores são a diferenciação e a integração. O ambiente determina o grau de diferenciação e integração que uma empresa deve possuir. Dessa forma, empresas com melhor ajustamento apresentam melhores resultados. Agora vamos falar um pouco sobre a abordagem contingencial. A abordagem contingencial ela é composta por 5 fatores. Variáveis internas, que fala sobre a estratégia, a tecnologia, a gestão e a estrutura, e a variável externa, que fala sobre o ambiente. Então, é sobre essa que nós vamos começar.
Ambiente é tudo aquilo que envolve externamente uma organização, ou seja, um sistema, é um contexto dentro do qual uma organização está inserida, e essa organização ela é tida como um sistema aberto que mantém transações e intercâmbios com o seu ambiente. Isso faz com que tudo que ocorre externamente no ambiente passe a influenciar internamente o que ocorre na organização. Para a gente entender melhor, para personalizar essa abordagem contingencial de cada organização, é fundamental conhecer a fundo sobre como o ambiente está inserido. Neste sentido, a gente deve usar alguns pontos, como, por exemplo, analisar as tendências de mercado, analisar as tecnologias incorporadas, a concorrência e os movimentos dos setores, né, que eles são uns fatores muito favoráveis. Essa variável externa, né, que é o ambiente, ela é um pilar onde vai identificar se a empresa ela possui uma estrutura de gestão de pessoas mais rígida, conhecida como organização mecanicista, ou mais flexível, como uma organização orgânica. O segundo ponto é sobre a estratégia. Isso aí já faz parte das variáveis internas, né? O pilar de estratégia, ele pode ser personalizado com base na avaliação de alguns requisitos, como, por exemplo, posição de mercado e de ações tomadas para a organização, análise de forças e fraquezas do negócio, entendimento das oportunidades e ameaças do mercado, postura diante de um ambiente competitivo e defesa do nicho do mercado. Para que a gente descubra um pouco como é essa empresa na questão de estratégia, existem 3 formas. Ou essa empresa será prospector, onde ela tem constante busca por oportunidades, perfil inovador e ativo ao desenvolver novos produtos e serviços. Um perfil defensor, onde ele é mais passivo, menos dinâmico e com foco na eficiência. Ou analista, que ele busca pelo equilíbrio dos 2 perfis. Dessa forma, aonde a empresa se adequa mais é onde vai ser a realidade dessa organização. E lá na frente a gente vai voltar um pouco mais sobre este ponto. Na tecnologia, é preciso a primeira coisa a gente entender o perfil tecnológico da empresa e do mercado onde ela está inserida. Ou seja, o ambiente é mais ou menos voltado para a inovação e em qual velocidade as novas tendências são incorporadas. Esse ponto está normalmente muito alinhado com o anterior, né? Por exemplo, empresas com perfil prospector, elas tendem a ter nichos no mercado mais dinâmicos no que tange às questões tecnológicas e por isso não deve se preocupar em estar sempre à frente das concorrências. A gestão. No modelo de gestão é possível a gente detectar 2 vieses, né, principais, independente de organização. O primeiro deles é caracterizado por um ambiente mais participativo, em que equipes interdepartamentais podem trazer velocidade e qualidade para a empresa. O segundo viés tende para o contexto com menos troca e uma hierarquia mais rígida e mais definida. Então, é o tipo de colaboradores e gestores que não tem muita democracia, né, naquela organização. E um dos pontos cruciais para entender melhor essa teoria da abordagem contingencial, em qual fator que a empresa está inserido, é neste sentido aqui, essa parte da empresa ser mais democrática ou mais rígida na questão hierárquica. No aspecto de estrutura, existem 3 frases, né, assim bem
fundamentais, que é qual é a estrutura da organização, quais os objetivos são mais relevantes para definir essa estrutura e quais as incertezas que impactam a organização e o mercado em que ela está inserida. Quando a gente tem todas essas respostas, é mais fácil de entender qual é a estrutura que faz sentido para essa empresa. Para a gente exemplificar um ponto, basta pensar na diferença que geralmente caracteriza firmas de pequeno e de grande porte. Enquanto, no primeiro caso, as decisões são mais simples, no caso das firmas de pequeno porte, e mais sem burocracia, no segundo, as regras e normas, elas podem trazer mais eficiências, né? Tendo em mente que nesses 3 pilares, nessas 3 perguntas, a gente consegue chegar a um denominador comum de entender qual a teoria, qual o fator que a abordagem contingencial ela faz mais sentido para uma empresa, né? O estudo dos fatores contingenciais, ele auxilia a alcançar a melhor forma de atingir os objetivos e metas da organização. O contexto organizacional é caracterizado por diversos fatores internos e externos, com impactos diretos, os quais os gestores necessitam conhecer e, na medida do possível, ajustar. A observação, a categorização, a análise dos fatores contingenciais em que a empresa está inserida poderá proporcionar maior desempenho socioeconômico para as empresas e, consequentemente, o sucesso empresarial. E eu vou falar um pouco sobre algumas implicações gerenciais, né? Para a busca do sentido do trabalho, leva à reflexão sobre as implicações para o papel gerencial nas organizações. Até que ponto um gerente pode contribuir para a percepção de sentido no trabalho? A seguir eu vou falar alguns pontos, né, da teoria contingencional que facilita o trabalho de um gerente na questão de auxiliar seus colaboradores. Necessidade de flexibilidade e adaptação. Gerentes devem analisar o contexto antes de tomar decisões. As estruturas e práticas organizacionais, elas devem ser ajustadas às contingências. Prover de segurança, condições saudáveis de trabalho. Isso inclui ambiente físico, horas, salários e benefícios. Fornecer um propósito, né, orientação, a direção, um sentido para trabalhar. Promover comportamentos éticos, moralmente aceitáveis em seus meios, seus fins. Estimular a eficácia própria dos funcionários. Ser capaz de fazer trabalho que se pedir de maneira eficiente. Mostrar reconhecimento, mostrar suporte e promover um sentido de comunidade, né? Espírito de equipe, um sentimento de pertencer. Basicamente, o objetivo da teoria contingencialista é administrar as organizações da forma mais apropriada ao seu contexto. Os modelos de administração que têm sucesso numa organização A não necessariamente são bem-sucedidos em uma organização B, mesmo que eles sejam da mesma área, pois existem os fatores internos e externos, como mão de obra, metas e relações. Daí, como as organizações são diferentes, os ambientes são diferentes. Essa diferença dos ambientes é a base da teoria contingencial. Um problema que pode surgir dentro de uma grande empresa é que os setores podem se tornar muito diferenciados, passarem por um processo de diferenciação e se tornarem muito independentes. Isso, no final das contas, pode dificultar muito a colaboração. Por exemplo, o setor de marketing pode realizar uma publicidade boa, mas o departamento comercial não conseguir fazer dinheiro com essa publicidade. Assim, o marketing pode colocar toda a culpa no departamento comercial e quem perde é a organização como um todo. A solução desse problema é a integração entre os setores. Basicamente, existem 2 modelos de gestão principais:
o modelo mecânico e o modelo orgânico. O modelo mecânico se baseia em ambientes estáveis que buscam a eficiência. Esse modelo consiste em uma alta especialização do trabalho, com funções bem definidas, ou seja, papéis bem definidos, enquanto que um funcionário faz só uma atividade, o outro faz outra atividade, uma atividade bem definida. Uma hierarquia forçada, uma grande hierarquia com chefes e comandados, e autoridade centralizada. Tarefas padronizadas, ou seja, repetidas, e uma grande burocracia. Esse é um modelo que se ajusta a empresas que têm ambientes estáveis e que buscam eficiência. E esse tipo de modelo geralmente gera a diferenciação entre os setores. Já o modelo orgânico se baseia em ambientes voláteis que buscam eficácia. Esse modelo consiste em equipes multifuncionais, integração complexa, papéis que são redefinidos constantemente e o estímulo à criatividade. Um dos problemas que podem surgir nesses modelos é dificuldades na comunicação formal e na definição de papéis. Esse modelo se relaciona mais com a integração. A teoria contingencial vem para relativizar a forma de administrar uma organização. O fato é que modelos aplicados com sucesso numa organização A não seriam necessariamente bem-sucedidos da mesma forma numa organização B, mesmo que essas duas fossem da mesma área. E o motivo disso é simples. Entre A e B, os fatores internos ou externos, como mão de obra, metas e relações, são completamente diferentes. O ambiente ao todo é diferente, e é justamente no ambiente em que a linha da teoria contingencial é estruturada. Os focos do estudo dessa teoria são o ambiente e a tecnologia. Paul Lawrence e Jay Lorch estudaram a relação entre o ambiente e a organização. Logo, eles notaram que a diferenciação é a base dos problemas da organização. Desse jeito, algumas sub-organizações são criadas dentro da própria organização. O grau de diferenciação pode ser tão grande que a colaboração e a cooperação entre seus setores específicos se tornam inexistentes. Desse jeito, a independência prejudica ao todo na organização. Um exemplo é observar o marketing indo bem, mas o departamento comercial não conseguindo monetizar toda a publicidade que a marca recebe. Dessa forma, o marketing acaba se isentando da responsabilidade e culpa o comercial. Ou seja, eles não colaboram entre si e a organização perde cada vez mais. A solução para esse problema é o processo de integração, que é baseado em sintetizar os departamentos, fazendo a organização se tornar possível. Tom Burns e George Stalker apresentam dois modelos de gestão baseados no estudo da relação ambiente-empresa: o modelo mecânico e o modelo orgânico. O modelo mecânico se baseia em ambientes estáveis que buscam a eficiência. Isso significa que ele é ligado aos meios. Esse modelo consiste em alguns fatores como especialização do trabalho, ou seja, cada indivíduo é capacitado para exercer uma única função. Por exemplo, um soldador que no processo de montagem de uma liga metálica só é capaz de soldar, mas não de cortar as peças. Papéis bem definidos, ou seja, não existe flexibilidade e colaboração entre as funções. Seguindo o mesmo exemplo da especialização do trabalho, o soldador é responsável pela solda e o montador pela montagem. Hierarquia reforçada e autoridade centralizada. Isso quer dizer que as decisões são tomadas apenas com a participação do nível estratégico. Além disso, as relações entre os níveis táticos e operacionais são bem hierarquizadas. Dessa forma, todos sabem quem responde a quem. Tarefas padronizadas, ou seja, o sistema de produção é inflexível, visando a sustentabilidade do processo a longo prazo. Sendo assim, sistemas mecânicos são utilizados em organizações de produção em massa. E por fim, a burocracia. Ela caracteriza o modelo mecânico porque, dentre outros aspectos, apresenta a presença de regulamentação interna, hierarquia e meritocracia.
Um grande problema que o modelo mecânico pode apresentar é a falta de adaptabilidade em momentos de crise. Já o modelo orgânico se baseia em ambientes voláteis, que buscam a eficácia, ou seja, são ligados aos meios. Esse modelo consiste em alguns fatores como equipes multifuncionais. Os indivíduos são capacitados para exercer mais de uma função na organização de acordo com a demanda. Integração complexa. Quer dizer que a colaboração pode acontecer porque os indivíduos estão sempre cientes do estado em que se encontram os outros processos. Papéis redefinidos constantemente e autonomia. Assim, para melhorar o tempo nas tomadas de decisões, os indivíduos podem comandar situações sem a necessidade de consultar outros departamentos. Estímulo à criatividade. A organização precisa que os membros inovem no processo, porque enxergam a inovação como algo que vai impulsionar os resultados e o próprio processo. Assim, o ambiente é sempre voltado para o estímulo do espírito criativo. Por fim, a adocracia. A departamentalização não existe ou é muito escassa. Isso significa que vai ser preferível para a organização um ambiente pouco formal e multidisciplinar, com equipes normalmente temporárias e tomadas de decisões descentralizadas. Um dos problemas que sistemas orgânicos podem apresentar é a dificuldade na comunicação formal quando é preciso e na definição dos papéis em grupos de trabalho. Após essas comparações, é possível notar que o modelo mecânico se assemelha mais ao conceito de diferenciação, enquanto o modelo orgânico ao de integração. Agora, sobre a tecnologia, a socióloga Joan Woodward notou que ela, empregada, é definida pelos objetivos e principalmente pelo mercado que a organização deseja atingir. Já o professor Alfred Chandler nota que as mudanças no ambiente fazem com que a organização mude suas estratégias e, dessa forma, muda suas estruturas. O homem responsável por gerir a organização na teoria contingencial é visto como complexo, possui seus valores, desejos, percepções e personalidade. Para ele, a adaptabilidade cognitiva é algo muito importante. Pesquisadores importantes para o empreendedorismo como Hewitt, Peters e Shepard enxergavam essa característica como essencial para o processo de tomada de decisão e para lidar com as mudanças. O líder que possui essa adaptabilidade é capaz de lidar com as contingências de forma resiliente. Isso acontece porque, dentro da lógica contingencial, ele precisa se adaptar às necessidades da organização, ora sendo autoritário, ora sendo liberal. Desse jeito, consegue assumir a postura que a situação demanda. Um fator importante para a teoria contingencial são os estudos da Elinor Ostrom, vencedora de Nobel da Economia. Ela diz que o ser humano é capaz de lidar com a tragédia dos comuns de maneira colaborativa, procurando os melhores resultados para o todo e não apenas para si. A mesma lógica pode ser aplicada para a realidade das organizações. Elinor acredita que as pessoas devem e precisam desenvolver diferentes formas de lidar com a variedade de problemas que enfrentam. Para resumir a teoria contingencial, devemos citar que na teoria contingencial não existe fórmula universal para gerir uma organização, tudo depende, o ambiente é o principal objeto de estudo, o homem é complexo, a tecnologia depende do sistema de produção e do produto. As organizações podem ser formais, mecânicas ou informais, orgânicas.